Gente, boa tarde. Alguns de vocês já me conhecem, meu nome é Márcio Schultz. Para quem não me conhece, é o mesmo nome também, não se preocupem, né? Eu trabalho com uma ferramenta de autoconhecimento chamada Enneagrama. Agora já fazem mais de 16 anos, estamos esperando 17 anos. E essa palestra que eu trago para vocês hoje, ela está muito pertinente ao momento em que nós vivemos, final de ano. Final de ano é um período interessante porque a gente começa a fazer votos para o ano que vem, não é assim? Começa a pensar em 2012, a gente começa então a fazer votos para 2012, pensar no que a gente quer. Ano que vem eu vou parar de fumar, ano que vem eu vou fazer exercício, ano que vem eu vou, né? E é uma data interessante. E olha, não é só a gente, de certa forma, todo o planeta que entende 1º de janeiro como o início do ano, porque vocês sabem que nem todo mundo, né, identifica 1º de janeiro como o início de ano, né? Mas todo o planeta que identifica 1º de janeiro como o início de ano está começando a fazer suas intenções para com o ano de 2012, pensar em 2012. E é um terreno muito fértil você começar a também, né, nesse inconsciente coletivo, como dizia Jung, né, começar também a pensar o que você quer para 2012. E de certa forma o que eu quero falar com vocês aqui hoje, nessa breve palestra, é de como é que você pode, se conhecendo melhor, digamos assim, conhecendo o aparelho, né, que você utiliza, né, pode construir um 2012 que reflita mais o que você quer. Um 2012 mais consciente. Esse é o tema dessa palestra. Eu vou dar várias dicas aqui. Como toda palestra, a palestra tem uma proposta, né, de dar algumas informações que vocês possam levar. Não é um curso, é uma palestra, né, mas eu vou dar várias dicas aqui que podem, de fato, né, fazer uma diferença para vocês, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional, podem fazer uma diferença. Principalmente para algumas questões que nós queremos, né, temos anseios para com o ano que vem, para o ano 2012. Tá aí tudo bem? Tá. Então tem essas coisas assim, 2012, 1º de janeiro, né? Tem gente já pensando em pular ondinha, né? Fazer pedido, né? Para Iemanjá, né? Então tudo isso é um pouco do que a gente vai ver isso, mas de uma maneira mais técnica. Como compreendendo um pouquinho mais algumas questões, que eu vou trazer aqui 3 áreas, inclusive, da ciência, como é que podemos entender o nosso aparelho que funciona, eu posso usar esse conhecimento, essa informação, para de fato construir um 2012 que represente mais o que eu quero, o que eu espero deste ano. Então, nós vamos começar com uma coisa bem básica. Quais são os resultados que você quer para 2012? Porque sem isso, começa a ficar complicado, né? Você não sabe para onde quer, não sei onde quer chegar, qualquer caminho é caminho, né? Tem um ditado assim: para o navio que não sabe para que porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável. É um pouco assim. Então, a primeira dica que eu dou para vocês é o seguinte, sobre o ano que vem: faça essas perguntas. Quais são os resultados que eu quero para 2012? E faça uma lista disso. Aqui, nesse breve momento, eu vou pedir para vocês que vocês pensem em pelo menos 3 coisas que vocês querem para 2012. 3 coisas que vocês querem realizar em 2012. Que querem conquistar em 2012, querem aprender, né, que se consolide em 2012, certo? Ter claro isso é fundamental. Tem pesquisas que mostram o seguinte: quando você bota no papel, a chance de se realizar aumenta em quase 30%. Gente, 30% é coisa para dedéu. Né? Pensa em 30% de desconto. Não é coisa para dedéu? 30% é coisa. Tá? Então, aumentar as chances de você realizar aquilo porque botou no papel, não é botar no papel e jogar para Iemanjá, não, tá? Tem um aluno meu disse assim: eu faço 2 cópias, uma eu mando, outra fico. É para garantir, vai que eu esqueço, né? Não, é para botar no papel, começar a organizar, planejar, botar suas intenções em cima disso. A minha sugestão real é que você faça uma lista maior do que 3, certo? Sai com a empolgação daqui de fazer uma lista maior. O que você quer? O que você quer no teu âmbito físico? Eu quero fazer exercício, quero perder peso, quero, né, ter mais energia, né, porque às vezes eu acordo já cansado, tal. Quero cuidar mais da minha saúde. O que você quer? O que você quer no âmbito financeiro? Quer guardar dinheiro? Quer trocar de carro? Né? O que você quer no âmbito do relacionamento? Puxa, eu tenho dado pouca atenção para os meus filhos, ou para minha esposa, marido, queria dar mais atenção a isso, né? O que você quer em termos de comportamento? Que tipo de comportamento já não faz mais sentido, sabe? Pô, às vezes eu sou muito rígido, não precisava. Ou às vezes eu sou muito calado, não precisava. Engoli sapo, não era o que eu queria. O que você quer em termos de comportamento? Né? O que você quer no âmbito espiritual? Né? Você quer estar meditando mais? Quer estar mais em contato com as suas crenças? Né? O que você quer?
sabe? Ter claro isso, botar no papel tem uma importância fundamental. Não interessa muito se você acredita ou não. Lembra da estatística, tá? 30%, né? Então, bota no papel, deixa claro isso. Mas eu vou dar várias dicas de como colocar isso no papel, para isso ser mais eficiente, tá? 3 delas, pensem agora, pensem assim, 3 coisas que... Vamos pegar a seguinte conclusão, ó. Chegou dezembro de 2012, passou-se um ano, tá? Dezembro de 2011, olha para trás, essas 3 coisas foram realizadas. Valeu a pena o ano? Tem que ser assim. Se você fala, não, valeu, né, mas não é uma Brastemp. Então pega outras 3 que tu olha para trás, puxa, esse ano valeu. Porque essas 3 coisas, se essas 3 coisas acontecerem, cara, o ano valeu a pena. Já está valendo. Valeu a pena passar esse ano. O que seriam essas 3 coisas? Tenham em mente, tenham claramente o que é isso. Quanto mais claro, melhor. Façam essa lista, tá? E aí agora vamos trabalhar 3 coisas, 3 perguntas que eu vou mapear com vocês aqui e vou respondê-las a partir de 3 áreas da ciência que podem nortear a nossa palestra. Primeira delas, minhas intenções. Aquilo que eu coloquei no papel, né, minhas intenções para com isso, realmente influenciam meus resultados? Será que isso funciona? Ou é só crença, né? Só coisa do filme, como é que é o segredo, né? Como é que é isso? Como é que funciona isso? Segunda pergunta, como é que funcionam essas coisas de intenções? De onde é que vem? Como é que se formula? E terceiro e último, né, sabendo como se formula, sabendo como elas se influenciam, como é que eu posso utilizar melhor essa informação, esse conhecimento, para obter melhores resultados, ou obter pelo menos aquilo que eu estou planejando na minha lista. Como é que, entendendo dessas áreas, eu posso organizar-me melhor? Então vamos começar com a primeira delas. Minhas intenções realmente influenciam meus resultados? Será que isso é assim mesmo? E eu, como disse a vocês, vou usar essas 3 áreas aqui para responder essas perguntas. Vou utilizar algumas informações que vêm da neurociência, como o cérebro funciona. Dei uma dica já, né? Botou no papel, a tendência é 30% de chances aumentarem pelo simples fato de você começar a organizar suas coisas. Engraçado, né? O cérebro começa a organizar aquilo como real. Então vamos ver algumas coisas que a neurociência nos traz, que sabendo como o nosso cérebro funciona, eu posso utilizar as regrinhas básicas, os programas básicos que ele utiliza para me favorecer. Vamos trabalhar com 2 leis da física quântica, rapidamente, vou apresentar 2 para vocês, que embasam essa questão das intenções. E por último, a ferramenta do Enneagrama, vou dar algumas pitadas com o foco no autoconhecimento. Como é que, me conhecendo melhor, também posso alinhar melhor meus resultados. Então vamos voltar aqui. A primeira delas, eu vou começar trabalhando um pouco com a questão da física quântica. Vocês já ouviram essa lei aqui? Ó? É uma das leis mais conhecidas da física quântica, mais popular. A intenção do observador influencia a experiência. Já ouviram isso? Essa é a lei mais popular, literalmente mais popular. A física quântica até eu acho que ficou conhecida mais por essa lei do que qualquer outra coisa, certo? Mas como é que eles chegaram a essa conclusão? Que a intenção do observador influencia a experiência. Então vou apresentar aqui um videozinho, eu vou comentar esse vídeo, né, que mostra como é que os cientistas quânticos chegaram a essa conclusão. Para a gente entender essa lei e como ela funciona também na nossa vida, no nosso dia a dia. Se você pegar bolinhas de gude, certo? E atirá-las através de um canhão, através de uma fenda, essas bolinhas que passarem pela fenda irão atingir a parede e marcar a parede exatamente numa linha, certo? Beleza. Se você pegar 2 fendas, novamente com esse canhão de bolinhas de gude, né, atirar bolinhas de gude a partir do canhão através das fendas, você terá uma marcação na parede exatamente das bolinhas que atravessarem essas fendas, certo? E vão marcar com 2 linhas. Agora, quando você joga uma bola na água, ela forma uma onda. E essa onda atravessa a fenda, inicia-se uma nova onda e essa onda baterá com maior intensidade exatamente no centro, certo? Quando você faz a mesma experiência com 2 fendas, lá, o que acontece? Você joga uma bola na água, inicia-se uma onda, essa onda bate nas fendas, iniciam-se 2 novas ondas. E essas ondas começam a bater uma nas outras, criando o que é chamado de processo de interferência.
E vários são os pontos que serão marcados com maior intensidade na parede. Esse processo de interferência, que é assim chamado, é muito comum em qualquer onda de rádio. Não tem uma rádio que está pegando com interferência da outra, as ondas estão se batendo, estão se chocando, criando uma interferência. Ou seja, se joga matéria através de duas fendas, duas linhas. Agora, se você joga uma onda por duas fendas, elas se chocam, criando um processo de interferência. Até aí tudo bem? Então, o que os cientistas fizeram? Eles pegaram átomos e, através de um processo científico aí, eles começaram a afastar, retirar elétrons dos átomos, certo? E criaram um canhão de elétrons. E começaram a disparar elétrons, através de um canhão, por uma fenda, para ver o que dava. O que deu é que, como matéria, né, marcou um ponto específico. Quando eles fizeram com duas fendas, o que aconteceu? Um processo de interferência. O elétron começou a se comportar como uma onda. Isso deixou os cientistas intrigados. Como é que o elétron está se comportando, tendo um efeito de onda, de interferência, né? Se o que nós esperávamos é que eles passassem pelas fendas e marcassem dois lugares, como as bolinhas de gude. Então o que eles fizeram? Eles começaram a tentar descobrir as razões pelas quais. Começaram então a lançar um elétron por vez. Bom, se é um elétron por vez, não vai chocar um com o outro, né? E o que aconteceu? Depois de centenas deles sendo lançados, o processo de interferência continuava. Bom, então não é um elétron que está chocando com o outro. Não é o que está acontecendo. Tentaram calcular por que lugar, onde passava, perceberam que o cálculo é quase infinito. Infinitas as possibilidades de cálculo para detectar por onde esses elétrons estavam passando. Foi aí que eles tiveram uma ideia. Que colocar algo que observasse, mensurasse por onde esse elétron estava passando, porque daí eles podiam saber a trajetória dele. E eles fizeram isso, criaram uma ferramenta de observação, né, de mensuração, para mensurar por onde esse elétron ia passar. Feito isso, o que ocorreu é que esse elétron começou a se comportar como matéria. Não tinha mais o efeito de onda, não tinha mais o efeito que era da interferência, o processo de interferência. Poxa, isso começou a deixar eles confusos. Ué, a gente tira, né, a ferramenta de observação, o elétron se comporta com processo de interferência. A gente coloca um elemento de observação, o elétron se comporta com matéria. Daí que eles deduziram que o que está fazendo com que esse elétron mude o seu comportamento, a sua trajetória, é o simples ato de observá-lo. E essa experiência, vocês podem buscar na internet, quem tiver curiosidade, você vai encontrar inúmeras outras experiências mostrando exatamente isso, né? As interferências que causam a nossa intenção. Tem uma outra experiência interessante da Universidade de Oregon, nos Estados Unidos, Princeton. E é muito interessante, você vai encontrar na internet também. O que eles fizeram? Eles começaram a investigar essa interferência, né, das intenções. Então eles criaram dispositivos, né? Colocaram dispositivos, você já viram aqueles dispositivos que você aperta um botão e ele dá um número de 1 a 99? Como se fosse um bingo, né? Aperta o botão, o dispositivo é criado para disparar números aleatoriamente. Então, teoricamente, se você ficar apertando números, então vai ter uns 51% de números pares, 49% ímpar. Mais ou menos assim, vai ser uma coisa equilibrada, certo? O dispositivo foi feito para ser assim. Agora, o que eles fizeram? Colocaram pessoas querendo que fosse mais números pares. E eles tiveram um processo de interferência de 13%. 13%. Simples fato de alguém querer que seja par num processo eletrônico. Isso deixa essas pessoas malucas. O que está acontecendo? Procurem na internet essas informações, dessas universidades que fazem essas pesquisas, está sim de informação. De vídeos mostrando. Tem outros que eles fizeram, que era uma caixa de bolinha de gudes, que estava disposta entre duas lâminas de vidro. E no meio dessas duas lâminas de vidro, vários anteparos. Então se abria, né, uma portinhola e as bolinhas de gude caíam, batiam nesses anteparos e se acumulavam entre essas duas paredes de vidro, né, no chão. E esse acúmulo fazia uma onda, né, um acúmulo, né? E aí acontece, bota elas lá em cima, estão todas retas, solta,
o comportamento é sempre a mesma. Bota alguém na frente, querendo, uma intenção clara que se acumule mais para cá ou mais para lá, também acontece um processo de interferência. Não é da mesma forma. Tá? Dê uma olhadinha, para quem é cético, melhor ainda, porque tem informação para dar com pau. Né? Exato, exato. Porque o teu querer gera influência. Tá, mas Márcio, será que isso funciona na nossa vida? Porque pode acontecer lá com o elétron. Mas o nosso dia a dia aqui não é essa. Como é que funciona o nosso dia a dia? Então, deixa eu trazer uma outra informação sobre essa lei da atenção do observador influencia a experiência. Tem um japonês, um pesquisador japonês chamado Dr. Emoto. Ele fez uma pesquisa interessantíssima. Ele pegou garrafas de água destilada e escreveu no lado da garrafa palavras que no inconsciente coletivo seriam fortes, como por exemplo, demônio, anjo, muito obrigado, amor e apreciação. Palavras que para todos nós a gente sabe o que é e evoca uma sensação. E ele expôs essas garrafinhas, né, para várias pessoas. Depois ele pegou o quê? Ele pegou amostras dessas garrafas, que era a mesma água, tá? Água destilada igual para todas as garrafas. Pegou amostras de cada uma dessas garrafas e fotografou elas congelando a menos 40 graus. E essa água formou um cristal. Teoricamente, os cristais deveriam ser todos iguais. Então vamos ver o que aconteceu. Recipientes in vitro. Pegamos essas amostras e congelamos a menos 25 graus Celsius por umas 3 horas. Colocamos as amostras congeladas em um refrigerador com menos 5 graus Celsius, onde está o microscópio com a câmera. Tiramos fotografias de cada uma das 50 gotas de água individualmente. Primeiro fotografamos a água em que não colocamos nenhuma informação. Depois pegamos a água com informação e fizemos o processo já descrito. Tiramos as fotos de antes e depois e comparamos as diferenças. Quando projetamos a sensação de amor e agradecimento na água, ela se transformou no mais lindo cristal. Nessas horas, acho que a água está em paz. Esses são alguns exemplos. Olha, está aqui a garrafa, né? Escrito em japonês, com a palavra anjo, o cristal que formou. Com a palavra demônio. Parecido, né? Eu te odeio. Olha a desorganização que criou na água. Adolf Hitler. Olha que obrigado. Que harmônico que ficou. Você perceberam que quando você fala obrigado para uma pessoa, sinceramente, muda o estado dela? Você agradece? Hã? É uma quebra de paradigma. Porque a gente não foi educado para acreditar nessas coisas. Não é verdade? Só que o que a ciência chega e nos mostra agora? Ela começa a provar. Por experiência, por repetição. Certo? Mas também, digamos que isso aconteça só com a água, com a garrafa d'água, ali aconteça isoladamente. Quanto do nosso corpo é água? Está entendendo onde eu quero chegar? Vamos adiante. A intenção do observador influencia a experiência. Beleza, é uma lei da física quântica, vimos ela indo ser aplicada na água. Mas será que funciona com relação ao que eu quero para 2012? Bom, vamos tentar ir um pouquinho mais fundo nessa perspectiva de responder essa questão. As minhas intenções realmente influenciam meus resultados. Indo para uma segunda lei da física quântica, segunda nessa apresentação, né? É a lei do entrelaçamento. Essa lei do entrelaçamento não ficou tão conhecida quanto a primeira, que é a intenção do observador influencia a experiência. Sabe o que diz essa lei da física quântica? Que se você tirar um elétron de um mesmo átomo e pode colocar ele em qualquer lugar, bota ele na Lua, literalmente, através de uma espaçonave, coloca ele na Lua. Pega outro elétron desse mesmo átomo e manipula ele, imediatamente, sem lapso de tempo, o outro responde. Essa é outra quebra de paradigma.
eles começaram a fazer isso entre campus de universidade e campus de universidade. Imediato. Mas, pô, entre um campus e outro, então, entre universidade e outra universidade. Entre um país e outro país. Entre um continente e outro continente. Não havia lapso de tempo. E eles começaram a perceber que elétrons do mesmo átomo estão entrelaçados, independente da distância no universo. Isso é muito doido, né? Elétrons do mesmo átomo, que foram criados juntos. Agora a pergunta é a seguinte: quando é que toda a matéria nesse planeta foi criada? Quando todos os átomos que estão aqui foram criados? No Big Bang. Tudo foi criado no mesmo momento. E o universo apenas se expandiu. O que eu quero dizer com isso é que tudo nesse planeta está entrelaçado. Tudo está. Porque todos os átomos desse planeta foram criados juntos, no mesmo momento, no Big Bang. Toda a massa daqui, né? Lembram de Einstein? Nada se cria, tudo se transforma. A criação foi feita toda junta, certo? Todos os átomos desse planeta foram criados juntos. Tudo está interligado. Nós pegamos essas duas informações. A primeira lei, a intenção do observador influencia a experiência. E a segunda delas, a lei do entrelaçamento, nós vamos ver que sim, a partir dessas duas experiências, você pode dizer que sim, suas intenções realmente influenciam o teu resultado. Influenciam. Se você vai fazer isso uso ou não, é outra coisa. Só para eu entender um pouquinho do nosso físico, naquela questão da água. Então, quando eu senti uma sensação por conta daquela palavra, eu enviei elétrons e qual é a influência que a minha sensação, fisicamente falando, assim, tem na água, na formação do cristal? Eles não sabem ainda como o processo ocorre. O que acontece é que a tua intenção, quando você leu aquilo, a frequência emocional que você vibra, interferiu lá, no comportamento desse elétron. Não mudou a massa, não mudou os elétrons, mudou o comportamento deles. E esse comportamento pode ser mapeado ou visto através daquelas fotografias, certo? Como naquele outro exemplo, a trajetória em que o elétron fez. Então, o simples ato de observar interfere. Você não consegue ser neutro. Bem, ficou mais claro? Se é assim, como é que funcionam as minhas intenções? Porque parece que não funciona esse negócio para mim. Se fosse assim, eu ia atrair tudo que eu quero. Nós temos que entender como é que funcionam as nossas intenções. Certo? Quanto isso está focado ou não. Aquilo que você falou, né? Quem quer, pode. Né? Querer é poder. O quanto você quer. Então, como é que são formuladas as nossas intenções? Para que a gente entenda isso, vamos entender o seguinte. Há 3 pontos centrais, básicos, de formulação das nossas intenções. O primeiro deles é a nossa mente. Certo? Que você pensa, o nosso mental. O segundo deles são as nossas emoções. E o terceiro deles são a nossa natureza mais instintiva, questões ligadas à sobrevivência. Então, essas 3 energias, essas 3 fontes, são administradas pelo nosso cérebro e que resultam numa intenção, mais próxima ou não dos resultados que você quer. O fato que nós vamos, ou melhor, o que a gente vai trabalhar aqui são esses elementos aqui, ó, que estão à nossa disposição. Essa está no nosso livre-arbítrio. Agora, lá fora já não tem muito livre-arbítrio. Agora, o que eu penso, o que eu sinto, as minhas reações e como eu administro isso, esse eu tenho interferência, eu posso interferir diretamente. Então, vamos falar um pouquinho de 2 deles. O primeiro, mental. Como é que funcionam as nossas intenções no plano mental? A base do plano mental, em termos das nossas intenções, está ligada às nossas crenças, que podem ser positivas em relação ao que eu quero, como podem ser negativas em relação ao que eu quero. Como é que eu tenho uma crença negativa em relação ao que eu quero? Deixa eu dar um exemplo. Digamos que você quer em 2012 melhorar financeiramente, guardar dinheiro. Mas você tem uma crença que veio de família que quem tem dinheiro tem que dividir. Então, se eu vou ter dinheiro, eu vou ter que dividir, tem uns amigos meus, eu tenho minha família que precisa. Está entendendo como tu está dividido? Ou você quer fazer uma viagem, uma das tuas coisas é fazer uma viagem, né, para tal lugar. E aí, parte tua diz assim, puxa, mas se eu vou viajar, como é que eu não vou levar minha família? Meus irmãos, meu pai, Só que é uma galera. E aí não dá. E aí você quer viajar e ao mesmo tempo se sente culpado por estar viajando e não estar levando a família. Está entendendo que tem uma divisão aqui?
Parte tua que é uma coisa, parte que é outra. As nossas crenças, elas são fundamentadas basicamente em algumas coisas da família. Quem de vocês não viu quando criança coisas do tipo dinheiro não nasce em pé? Ou ainda, só se consegue as coisas através do esforço. Ah é? Na moleza não consegue. A gente conhece um monte de pessoas aí que conseguem as coisas na moleza. Então isso é uma crença. Tem gente que consegue fácil. Eu vi uma matéria de um empresário da área de restaurantes. E a matéria, eu estava bombando lá em Salvador, o restaurante dele, aí perguntaram para ele, como é que foi? Qual é o segredo do seu sucesso? Ele, olha, eu gostava sempre de cozinhar. E aí eu montei um bistrô em casa mesmo, sabe? Às vezes eu convidava nossos amigos e tal, sempre às quartas-feiras. E a coisa começou a pegar e tal, e as pessoas me disseram, poxa, faz alguma coisa maior. Aí eu montei aluguei um espaçozinho, comecei a fazer só assim, 3, 4 dias por semana, à noite, um bistrô ainda. Então o negócio começou a funcionar e eu comecei a ter que atender mais vezes. E daqui a pouco eu estava atendendo de manhã e à noite, agora tem que contratar funcionários, olha, tá esse negócio agora, não sei mais o que fazer. Vai ver que o cara queria crescer, ele não queria só fazer a comidinha dele. Então quando é que está esse papo assim, que só cresce quem se esforça muito? O cara nem queria. Dá até uma raiva isso, não dá? Isso é uma crença. É uma crença, porque se você tem realmente essa crença, você vai atrair coisas só através de esforço. Daqui a pouco você vai dizer, puxa, comigo nada fácil acontece. Por que comigo sempre é tão difícil? Se você tem uma crença já de família, às vezes, que só consegue as coisas através de muito esforço, meu amigo, vai ser difícil você atrair as coisas que não seja através de muito esforço. Porque você tem uma crença forte em cima disso. Mas tem outros elementos que geram crenças na gente. Educação. A nossa educação. Você ouviram aquela historinha? Não sabia que era impossível. Foi lá e fez? Quantas coisas na nossa educação nos disseram isso não é possível? Isso não é para você. Começaram a criar crenças limitadoras. Sociedade. A sociedade tem crenças. Né? Você muda de país para outro país, você vê as crenças mudam dramaticamente. Né? A gente vê uma pessoa passando de Mercedes-Benz, ladrão, né? Deve ser político, uma coisa assim. Né? Engraçado, né? A gente tem uma crença em relação com isso, é muito comum no brasileiro. Né? Quando lá fora as crenças são outras a respeito disso. São crenças que muito vêm da nossa sociedade. O que é certo, o que é errado. E o maior influenciador da face da Terra, sabe qual que é? A televisão. E tem gente que bota os filhos na frente da televisão. A babá eletrônica é a televisão. Está lá programando. Cuidado, hein? Cuidado. Cuidado, porque está programando mesmo. Tá? Tem que ver. Tem umas coisas interessantes, né? Vocês lembram, por exemplo, dos Trapalhões? Né? Era um programa infantil, não era? Que tinha preconceito com os negros, com as mulheres, com os homossexuais. Era toda hora preconceito sobre essas questões. E era um programa infantil. Ah, mas é brincadeira. Olha a programação. Depois não sabe por que o pessoal tem preconceito, está programando. As nossas crenças são muito fixadas nesses ambientes e alguns mais, né? Eu trouxe alguns aqui para exemplificar. É bom fazer uma reflexão a respeito de quais são as crenças que te apoiam em relação ao que você quer, aquela lista, lembra? Essas 3 coisinhas. E algumas crenças que podem te limitar, certo? Pode se sentir mal. Certo? Porque se tem crenças que te limitam nisso, você vai ter que pegar um outro caminho. Senão tu vai ter um gasto de energia no que você quer e um gasto de energia com essas crenças. Quando dessas duas energias, essas forças, elas se chocam, a tendência, se elas são iguais, é fazer o quê? Neutralizar. Anula. Tem muita gente que quer uma coisa, mas tem uma crença contrária, então gasta um monte de energia e não sai do lugar. Como um carro que está com o freio de mão puxado, sabe? Gasta um monte de energia e não sai do lugar. Uma das coisas que podem impedir são as nossas crenças. Se você não acredita, o Henry Ford tem uma frase que eu gosto muito, diz assim, ó, se você se sente capaz, ou se você não se sente capaz, em ambas as situações, você tem toda a razão. Se você acha que é possível, ou se você acha que não é possível, em ambas as situações, você tem toda a razão. Porque o fato de você pensar nisso, você cria uma limitação. Você cria uma limitação do que é possível para você ou não.
A toda hora nós estamos tendo informação de coisas que eram impossíveis que agora são possíveis. Vocês lembram uns anos atrás, não precisa ir muito longe, né? Os filmes de ficção científica, né? Era um cara falando com o outro através do relógio. Hoje tem. E os filmes puxavam anteninha ainda, né? E o cara falava, né? Hoje isso aí tem 100 anteninha, tem. Antes era uma coisa, né? Lembra do Maxwell Smart? Ele tirava o sapato e virava um telefone. Hoje tem no bolso desse tamanho. Nem precisa ser o sapato, né? Então, as coisas que a gente achava que eram impossíveis se tornam realidades muito rapidamente. Quem colocou esses limites? Dá uma olhadinha. Esse é um elemento gerador de intenções. Mas tem mais, né? As nossas emoções também são geradoras de intenções. Você pode ter emoções que são construtivas em relação ao que você quer, ou emoções que estão contrárias ao que você quer. Muita gente quer coisas e tem medo de conseguir. Quer viajar e tem medo de avião. Coisa boa, né? Imagina, chega perto da data da viagem, o cara começa a tremer. Ele quer, mas parte dele não. Aí não sabe por que fica gripado, passa mal, tem que cancelar a viagem. Eu até queria, mas você viu, né? Parte dele está indo para um lugar, parte dele está indo para outro. Você vai gerar um choque nisso. Para a gente entender mais as emoções, o próprio mapa do Enneagrama ajuda dramaticamente. Só como uma síntese aqui, as nossas emoções funcionam como um cálice de vinho tinto. Vocês já ouviram falar que um cálice de vinho tinto por dia faz bem ao coração? Os cardiologistas recomendam. E uma garrafa e meia, logo de manhã? Hein? Coração velho vai bombar, não vai? O cara vai estar com o coração tinindo, ó. A lenta está regular. Vai dar certo? Tudo que tinha de bom em um cálice e uma garrafa e meia se perde. Com as emoções é a mesma coisa. Na dose certa, as emoções se manifestam como competências emocionais e se vinculam às suas intenções. Quer ver como é que funciona? O teu cérebro processa em torno de 400 bilhões de bits, tá, por segundo, mas nós somos conscientes de uma pequenininha parcela disso, 0,605%. São 2.000 bits por segundo. O que acontece quando você tem um vínculo forte emocional com uma coisa? O teu cérebro rastreia, como se fosse um Google, e lança para a tua janela mental aquilo que tem sentido e significado para você. Quer ver um exemplo disso? As mulheres, quando engravidam, não parece que todo mundo decidiu engravidar junto? Eu começo a notar, isso começa a aparecer. Certo? Eu tenho uma coisa engraçada, porque eu mostro em outra palestra, o meu sonho de consumo é um Mini Cooper. Você acha que quando passa um Mini Cooper pela rua eu nem percebo assim? Vocês estavam indo para um cliente na Pedra Branca, tá? E eu estou procurando o endereço do cliente. Passa numa rua transversal o quê? Mini Cooper. E eu o percebo através do meu espelho retrovisor com o canto do olho. Eu não estava pensando em Mini Cooper, eu não estou pensando em trocar de carro agora, mas aquilo, pá! Eu sei até a cor do bicho. Não és a primeira a falar isso. Diz a pessoa, disse, Márcio, quando você falou esse negócio pela primeira vez, eu pensei, mas eu nunca vi esse carro aqui em Florianópolis. Dali em diante ela vê todo dia. Estão entendendo onde eu quero chegar? As tuas intenções começam a fazer com que você enxergue um campo de possibilidades que antes você não enxergava. Isso te deixa em situação mais favorável para o que você quer. Porque se você não vê o que você quer, passa batido. E aí você, pô, por que comigo nunca acontece? Aconteceu no teu lado, você não percebeu. Agora, quando você tem uma intenção vinculada, você percebe, sabe, quando a maioria não percebe. Quer ver o que aconteceu comigo esses dias? Eu estava passando ali perto do Ipo. Eu fui visitá-los, que é um cliente nosso também, e aí eu saí em direção à Beira-Mar e passei por pela rua, à direita, uma loja de carros usados, importados. Também não estou procurando carro, nem nada, mas canto do olho, sabe, assim, eu olhei para o canto do olho lá dentro, sabe uma coisa assim, ó só, dirigindo. O que tinha lá no meio? Mini Cooper. Engraçado, né? Tinha uns 20, 30 carros lá dentro. Como é que eu detectei? Eu não estava nem procurando, foi só assim, ó. Aquilo que lá dentro eu detectei foi um Mini Cooper. Está entendendo o poder do nosso cérebro? De rastrear aquilo que você quer, se você comanda isso através das tuas intenções. Ou seja, você tem que ser o cavaleiro do processo. Você tem que dirigir esse processo. O problema é quando a dose de uma emoção está em demasia, se transforma num vício emocional. E o teu comportamento não mais reage às tuas intenções. Ele começa a reagir a uma área nossa, um personagem que nós temos dentro de nós, que é o cavalo. Não é mais o cavaleiro.
É quase, né? Quase possível. Todos nós temos esse personagem aqui, ó. O cavalo. O cavalo de hotel fazenda, sabe? Puxa para a direita, ele vai reto. Ele vai para onde ele quer. Você acha que saiu para dar uma volta a cavalo? É o cavalo que te leva para onde você quer. Certo? Quer ver o que é isso na prática pra gente? Eu queria ser mais calmo. Não, hoje não vou falar nada, não vou falar nada, não vou falar nada. Vem aqui que eu vou te falar um negócio. Quem é que dirige você? Quem é que está dirigindo o navio? Márcio, esse é o meu jeito. É síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, você sempre assim. Né? Você não tem livre-arbítrio, então perdeu, esse negócio é papo furado. Você não consegue transformar coisas nas suas vidas. Vejam, gente, nós temos em uma instância livre-arbítrio. Claro que dá um trabalhinho em mudar, sem dúvida. Mas é a tua vida. É você quem sabe se vale a pena ou não. Por isso que uma das coisas que eu perguntei para vocês, na tua listinha, o que você quer mudar em termos de comportamento? Comportamentos que não atendem mais a você em termos de intenções. São comportamentos que atendem uma coisa mecânica. Vou te dar um exemplo bem simples. Tive uma aluna há pouco tempo, fez o curso com a gente aqui, eles vieram de uma rede de lojas que tem no estado inteiro, e o RH, antes de mandar a pessoa para cá, uma gestora, disse assim: Márcio, a gente quer muito bem essa pessoa aqui dentro da empresa, só que ela tem um grave problema com pessoas. Só para ter uma ideia, ela já tem 2 processos de assédio moral na mesma empresa. Você imagina? Eu até achei interessante, nunca encontrei uma pessoa assim. Ela vai até pegar autógrafo, né? É uma celebridade. Né? E aí eu tentei ver quem era na sala essa pessoa, tentar identificar, né? Quem é o terrorista xiita. Né? E tu fica imaginando quem é, né? O cara deve estar com a peixeira na bota, né? Hoje alguém vai sangrar. E não dava para entender quem era. Era uma senhora. Aí eu soube quem era, né? Porque a pessoa do RH também estava ali, e eu fui falar com ela no coffee break. Fui perguntar, né? Tá, essa história, o que aconteceu? Me fala um pouquinho, por que disso? Aí o que ela responde? Márcio, foi injusto o que aconteceu. Porque o que eu queria para essas pessoas era o melhor para elas. Eu só estava fazendo o meu trabalho. Interessante, né? Sabe o que? Ela está sendo muito honesta no que ela está falando. Porque ela está falando das suas intenções. Ela está bem intencionada pelo que ela fez. Mas ela não está sendo julgada pelas suas intenções. Ela está sendo julgada pelo seu... E vocês conhecem o ditado, né? De bem intencionados, o inferno está cheio. Então, o que acontece, como nesse exemplo, é que o teu comportamento não age em direção que você quer. Você quer uma coisa e faz outra. E isso cria uma força de intenção contrária ao que você quer. Você quer viajar e não guarda dinheiro. Conhece pessoas assim? Né? O cara quer fazer exercício e a única coisa que ele faz é comer mais. Não, semana que vem. Ele não se organiza. Né? O teu comportamento é auto-boicotante, você faz auto-boicote. Quer uma coisa e faz outra. Né? Porque quem está dirigindo você não é mais você. Então, esse é um exemplo, né, de como as emoções podem estar vinculando as nossas intenções. Elas podem estar vinculando de forma construtiva ou de forma negativa. De fato, isso é importante. Então, refletir sobre as nossas emoções, que constroem ou não, é dramaticamente, né, cria uma diferenciação dramática. Depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês umas dicas de como fazer isso de forma mais construtiva. Vamos concluir com isso, tá? O ponto até então é só o seguinte: as emoções influenciam sim em termos de intenção. Certo? Agora, nós vimos essas duas leis em relação à primeira pergunta. Quanto às suas intenções, vimos então que está nos 3 instintos, ou melhor, nos 3 centros aí, né? Trabalhamos só os 2 primeiros, o mental e o emocional, e elas estão presentes. Se você não tiver consciência disso, isso vai te dirigir, queira você ou não, tanto as tuas crenças quanto as tuas emoções, certo? Fechamos com esse tema. Agora, como é que eu posso utilizar melhor minhas intenções, dirigir minhas emoções, né? Dirigir as minhas crenças? Como é que eu posso fazer isso para ter resultados mais favoráveis? Como eu posso, sabendo essas coisas, né, ter resultados mais favoráveis? Então vamos entender o seguinte: todo o segredo do processo está no administrador, o nosso cérebro. O nosso cérebro, gente, ele é quem administra essas forças todas e que gera uma resultante de energia. Ele que administra o processo das nossas emoções. Todas as emoções começam no nosso cérebro, como eu vou mostrar para vocês agora. Tá? Ele que vai administrar esse processo. Se você souber algumas regras básicas que a neurociência nos traz sobre o funcionamento dele, você pode começar a burlar o sistema. Essa é coisa de advogado, né? Burlar o sistema, encontrar uma brecha na lei. Ou ainda, encontrar um jeito
um bug no sistema, de forma que, como o cérebro trabalha a teu favor e não contra você, através de uma crença ou uma emoção que não é construtiva. Então, o nosso cérebro, gente, percebe a realidade através do que é chamada memória associativa. O que quer dizer isso? Pensa numa coisa, por exemplo, cebola. Quem de vocês não come cebola aqui? Beleza. Tá. O resto come cebola? Tranquilo? Quem não tem problema com cebola e gosta, quando vê cebola, lembra, por memória associativa, de outras comidas, né? Bebidas, coisas que ele gosta, né? É douradinha, lembra de ouro, dinheiro, é bom. E aciona toda uma área, uma rede neural no nosso cérebro, literalmente, onde estão as informações relacionadas com prazer, satisfação e coisas boas. Essa é como se tivesse um arquivo, sabe? Esse arquivo está alojado no mesmo lugar. Você acessa essa rede neural. Mas quem tem dificuldade com cebola, quem não gosta de cebola, quando fala disso, não acessa essa rede neural. Acessa outra rede neural. Por memória associativa. Eu começo a lembrar de comidas ruins, né, coisas que têm um gosto amargo, desgostoso, mau tempo, vai chover final de semana, sabia? De novo, só dá sol no dia de semana. E teu cérebro aciona com um monte de coisas insatisfatórias. Então, de certa forma, a cebola é a mesma, coitadinha. Tá? Não tem nada a ver com ela. Tem a ver com o que eu relaciono ela. Ou seja, nós não vemos as coisas como elas são. A neurociência diz que nós vemos as coisas sempre comparando e relacionando com experiências que nós já tivemos com as coisas. E aí vem aquelas coisas, bom e ruim, gosto ou não gosto, satisfatório ou insatisfatório, são coisas que não estão nas coisas, estão na sua relação com elas. Porque outra pessoa, como nós vimos aqui com relação à cebola, gosta e outra não gosta. E é a mesma coisa. Até aí tudo bem? Então, vamos ver um videozinho rápido que mostra como é que funciona isso no cérebro. Tá? Explica como um neurônio dentro de uma rede neural funciona e se vincula. Para que a gente entenda, e aqui a gente entender no sentido de não decorar, tal, né? Não é uma aula de neurociência, mas para saber que isso funciona assim, tem jeito de a gente utilizar essas informações para nos administrarmos e termos melhor proveito dessas questões. Então vamos ver o videozinho rápido aqui que mostra isso. O cérebro não sabe a diferença entre o que vê em seu ambiente e aquilo que se lembra, porque as mesmas redes neurais específicas estão disparando. O cérebro é formado por células nervosas minúsculas chamadas neurônios. Esses neurônios têm ramos minúsculos que se expandem e se conectam a outros neurônios para formar uma rede neural. Cada local em que se conectam é incubado em um pensamento ou lembrança. O cérebro constrói todos os seus conceitos pela lei da memória associativa. Por exemplo, ideias, pensamentos e sensações são todas construídas interligadas nesta rede neural e têm todos os possíveis relacionamentos, umas com as outras. O conceito e a sensação de amor, por exemplo, está guardado desta ampla rede neural. Mas construímos o conceito de amor por muitas outras ideias diferentes. Algumas pessoas têm o amor ligado à decepção. Quando pensam no amor, têm uma sensação de dor, pesar, raiva e até ira. A ira pode estar ligada à dor, que pode estar ligada a uma determinada pessoa, que então é ligada de volta ao amor. Quem de vocês não conhece pessoas que casaram, tiveram um relacionamento que não foi legal, se separaram e não acreditam mais no amor? Não acreditam mais no relacionamento. Mulher é tudo igual, homem é tudo igual. Se você assim acredita, assim é. Endereço CPF. Se você assim acredita, assim que vai ser para você. Porque essa é a memória associativa que você cria. O que a gente chamou aqui de redes neurais no nosso cérebro, literalmente são um conjunto de informações. E quando você pensa em casamento, se as tuas memórias associativas com o casamento são ruins, literalmente essa palavra já leva para lá. Só coisa ruim. Mas quando você tem uma relação que é construtiva, né, com amor, com família, e você pensa nisso dessa forma, é uma outra área que acessa, ligada ao amor mais construtivo. E vocês devem conhecer pessoas que já casaram 1, 2 vezes, 3 vezes, e eles acreditam, tanto que estão de novo, né? São reincidentes, né, no processo. E tem pessoas que nem acreditam na primeira vez, sabe? Gato escaldado
tem medo de água fria. É interessante, né? Não está ligado à experiência em si, em sim como você armazenou ela. Né? Que sentido e significado deu para a tua vida? Cada vez que você acessa essa rede neural, você reforça ela. Você reforça. Bem, redes neurais, segundo a gente mostrou nesse vídeo aqui, desse neurocientista chamado Joe Dispenza, sustentam as nossas crenças. Literalmente, todas essas imagens mentais, positivas, negativas, estão no nosso cérebro armazenadas em redes neurais. E você está toda hora acessando isso. Tá? E as nossas emoções e os nossos instintos? Bem, as nossas emoções, gente, também são geradas, como eu citei há pouco, no nosso cérebro. O nosso cérebro tem uma glândula bem no centro dele, chamada hipotálamo. O hipotálamo, no centro do nosso cérebro, é responsável por criar uma cadeia de aminoácidos chamado neuropeptídeos. É uma cadeia de aminoácidos longa. Os neuropeptídeos são transmissores, entre outras coisas, das nossas emoções. Toda e qualquer estado emocional que você sente inicia com uma formulação de um neuropeptídeo no cérebro. Isso é muito rápido. Ou seja, todas as nossas emoções são bioquímica. Tanto que você toma alguma coisa, você pode ficar ansioso, você pode ficar alegre, tem drogas que estimulam isso, porque é bioquímica no nosso organismo. O que acontece quando o hipotálamo produz um neuropeptídeo? Ele manda para a corrente sanguínea através da pituitária e esse neuropeptídeo chega até as células, atraca nas células e muda, inclusive, o próprio núcleo da célula. O poder que esses neuropeptídeos têm, transmissores de emoções, certo? E toda emoção está ligada à construção das nossas redes neurais. Vamos ver um videozinho que mostra isso. Isso quer dizer que as emoções são boas ou são ruins? Bom, as emoções são projetadas de forma a reforçar quimicamente algo na memória de longo prazo. É por isso que elas existem. Emoções são só substâncias químicas impressas holograficamente. A farmácia mais sofisticada do universo está aqui. Há uma parte do cérebro chamada hipotálamo. O hipotálamo parece uma pequena mini fábrica e é um local em que junta certas substâncias que combinam com certas emoções que vivenciamos. E essas substâncias em particular se chamam peptídeos. São sequências de aminoácidos de cadeia pequena. O corpo é basicamente uma unidade de carbono que produz cerca de 20 aminoácidos diferentes no total para formular sua estrutura física. O corpo é uma máquina que produz proteína. No hipotálamo pegamos as proteínas de cadeia pequena, chamadas peptídeos, e as juntamos a certos neuropeptídeos ou neurohormônios, que combinam com os estados emocionais que vivenciamos diariamente. Então, existem substâncias para a raiva, substâncias para a tristeza, substâncias para a vitimização, substâncias para a luxúria. Há uma substância que combina com qualquer estado emocional que vivenciamos. E assim que vivenciamos aquele estado emocional em nosso corpo ou em nosso cérebro, o hipotálamo vai imediatamente formar o peptídeo e liberá-lo através da pituitária para a corrente sanguínea. Assim que ele chega à corrente sanguínea, vai para diferentes centros ou diferentes partes do corpo. Cada célula do nosso corpo possui esses receptores na parte de fora. Uma célula pode ter milhares de receptores. Estudando sua superfície, meio que se abrindo para o mundo externo, e quando um peptídeo acha uma célula, ele literalmente, como uma chave entrando em uma fechadura, fica na superfície do receptor, prendendo-se a ele e meio que move o receptor como se fosse uma campainha tocando e envia um sinal para a célula. Na parte externa da célula existem esses bilhões de receptores que estão ali apenas para receber as informações que chegam. O receptor que tem um peptídeo sentado nele muda a célula de várias formas. Dispara toda uma cascata de eventos bioquímicos, alguns dos quais provocam mudança no próprio núcleo da célula. Cada célula está
está viva e cada célula tem consciência. Principalmente se definirmos a consciência do ponto de vista de um observador. Sempre há a perspectiva da célula. A célula sabe onde está, para onde vai, que proteínas está produzindo e se está na hora de se dividir ou parar a divisão. A célula é a menor unidade com consciência. As células dizem ao cérebro: Que fome! ainda não fomos consertadas hoje. E elas vão começar a mandar impressões para o cérebro, e o cérebro vai começar a formular imagens. Ah, que maravilha! Ouviremos vozes dentro da cabeça. Tô com fome! Pense em uma razão para nos deprimirmos, para ficarmos confusos ou para nos fazer sofrer. E o corpo vai dizer para o cérebro que ele não está recebendo a química que precisa. O cérebro vai ativar e voltar à nossa situação passada e mostrar imagens ao nosso lobo frontal. A gente vai ganhar uma travessa cheia de comida! Eu tô comendo aqui, olha! Minha definição de um vício é muito simples. É uma coisa que você não consegue parar. Quando há necessidade bioquímica das células, criamos situações que vão ao encontro das nossas necessidades. Porque sempre acontece comigo! Se não consegue controlar seu estado emocional, você deve estar viciado nele. As pessoas que amamos desejam dividir suas necessidades emocionais, sentimentos, o que quer que seja. Se forem sexuais, se fazem de vítima, coitado de mim. Se forem poderosos, precisam de alguém para controlá-las ou se sentir no controle. Senhora, não mergulhe seu camarão mordido no molho de novo. Vai se ferrar com seus hábitos saudáveis. Só quando a noiva coloca a bunda em cima desse molho se eu quiser. Coloca a bunda aí se eu quiser. Vá até lá e sirva. Eu quero todo mundo com o prato cheio. Vai lá servir, anda logo. Tudo começa na célula. E quem dá as ordens para as células? As ordens vêm das redes neurais do nosso cérebro, que é baseada nas experiências e nas informações que mandamos para lá. E usamos uma certa caixa de soluções para a nossa vida. Isso faz a química agir. Para mudar a química, teríamos que mudar a rede neural. O que quer dizer que teríamos que mudar nossa identidade, mudar o nosso comportamento, ou mudar o jeito como interagimos com o nosso ambiente. E todas as vezes que somos a mesma pessoa e continuamos vivenciando o mesmo comportamento, tudo o que estamos fazendo é reforçar nossa identidade para nós mesmos. Sempre que nós reforçamos, vocês viram de falar agora? Uma mesma sensação, uma mesma ideia, nós ativamos uma rede neural. Cada vez que nós voltamos, é sempre assim, comigo é sempre assim, de novo você aciona. Você cria um vínculo com ela, um vínculo que pode ser inclusive de longo prazo. Vocês perceberam a dica que ele deu nas entrelinhas? Você quer mudar a maneira com que você se relaciona com as coisas? Você tem que mudar a tua rede neural. Certo? Como é que a gente pode mudar uma rede neural? Redes neurais geram crenças que são sustentadas pelas nossas impressões emocionais. As crenças e estados emocionais negativos só podem ser mudados através de uma mudança na rede neural. Como? Fazendo novas associações positivas. Na prática, o que eu quero dizer com isso é o seguinte. Lembra da lista que você fez? 3 coisinhas no mínimo? Já que você vai fazer umas 20? Quando você vê ali, vamos botar um exemplo, trocar de carro. Que rede neural aciona trocar de carro? De repente, para você trocar de carro, tem que ir lá na loja, revender o meu carro, vão pagar pouco no meu carro, não sei o que e tal. Tem todo um trabalho que isso vai dar. Estão vendo o vínculo e a rede neural que você vai acionar? Mas o que você pode fazer? Troque as palavras para acionar uma nova rede. Carro novo. Só botar na tua lista, carro novo. Para que você vai botar trocar de carro que foca no trabalho, tudo que vai dar? Foca no que você quer. Porque aí você aciona uma outra rede neural.
com um vínculo mais construtivo. E quando você lê aquilo, carro novo, como é que você se sente? De forma diferente. Porque você acionou uma outra área no teu cérebro, ligada à memória associativa com coisas que são mais construtivas. Isso vai criar um vínculo de intenção mais forte com aquilo. E se as intenções influenciam a realidade, você começa a operar sobre isso. Ou seja, a resultante das energias que chocavam começa agora a se somar e convergir. Estão entendendo? Grande parte das nossas energias, das nossas intenções, são gastas dentro da gente mesmo, com os conflitos internos. Se você alinha isso, você redobra o teu potencial com o mesmo quanto de energia. Você não faz nada mais, você não gasta mais energia e tem uma lei de atração muito mais forte. Construímos modelos de como vemos o mundo externo a nós. E quanto mais informação nós temos, mais refinamos nosso modelo de uma forma ou de outra. E o que fazemos no fundo é contar a nós mesmos uma história sobre o que é o mundo externo. Qualquer informação que processamos, qualquer informação que recebemos do ambiente, está sempre colorida pelas experiências que tivemos. E com a resposta emocional que estamos tendo àquilo que trazemos. Quem está no banco do motorista quando controlamos nossas emoções ou respondemos às nossas emoções? Sabemos fisiologicamente que células nervosas que disparam juntas se conectam. Se praticar algo diversas vezes, essas células nervosas têm um relacionamento de longo prazo. Se ficar nervoso diariamente, se ficar frustrado diariamente e sofrer diariamente, se ter razão a vitimização em sua vida, está religando e reintegrando aquela rede neural diariamente. E aquela rede neural agora tem um relacionamento de longo prazo com todas aquelas outras células nervosas, chamado de identidade. Também sabemos que as células nervosas que não disparam juntas não estão mais ligadas. Elas perdem seu relacionamento de longo prazo. Porque a cada vez que interrompemos o processo de pensamento, isso produz uma resposta química no corpo. A cada vez que interrompemos, aquelas células nervosas que estão conectadas entre si começam a quebrar o relacionamento de longo prazo. Quando começamos a interromper e observar, não por estímulo e resposta e aquela reação automática, mas observando os efeitos que causam, então não somos mais a mesma pessoa emotiva consciente, de corpo e mente, que responde ao seu ambiente como se fosse automático. Vocês viram ali a imagem das redes neurais se formando e se desligando? Isso só acontece rapidamente, ou acontece rapidamente, através dos seus pensamentos. Pensa muito uma coisa, você se vincula àquela, uma rede neural se forma, se estrutura. Você pensa menos naquilo, como um músculo que você não usa, sabe? Vai perdendo a força aquilo. Então, quando você faz a tua lista, se você reforça cada vez mais uma sensação, uma imagem mental construtiva, tu reforças no teu cérebro, literalmente uma rede neural que estimula as tuas intenções em relação àquele foco específico. Agora, o nosso livre-arbítrio, o que está à nossa disposição, está muito mais em relação ao que a gente pensa do que literalmente o nosso plano emocional. Muitas vezes a gente está envolvido com a emoção e não consegue sair dela. Mas pensamento é muito rápido. Quer ver um exemplo? Não pensem numa maçã. Não pense numa maçã. E não pense em maçã verde também. Verde não pode ser. Nem com minhoca. Não pode ter minhoca maçã. Quem conseguiu? Está entendendo como é rápido? Você pode dirigir o processo. Você pode acessar. Quando eu falei maçã, você ativou uma área com todas as suas memórias associativas com o assunto maçã, se acionou na hora. Isso acontece, nós podemos dirigir esse processo, acionando mais aquilo que a gente quer, que esteja mais ligado. Como? Pensando mais no que você quer. Podia. Ou ainda, ter, com essa palavra, maçã, acionar uma outra imagem que não fosse a maçã. Quer ver um exemplo disso? Que é muito fácil e nos exercícios de PNL eles fazem. Quer ver de mudança de rede neural? Um hábito, vamos pegar aqui, que é mais difícil do que pensamento. Você tem um hábito, por exemplo, de acordar e botar teu relógio na mão esquerda, ok? Você sai do banho, você bota teu relógio na mão esquerda. Você pensa para fazer isso? Vai no piloto automático. Faz uma experiência. Pega o relógio e hoje, em vez de colocar na mão esquerda, coloca na direita. Tá? A tendência é você olhar as horas e olhar para onde?
Ah, não, tá aqui, tá aqui. Né? Você vai tomar banho, sai do banho, você se enxuga, no piloto automático, quando é que você vai botar o relógio? Na esquerda. Aí você lembra, não, eu quero botar na direita, eu quero mudar isso. Você vai ficar nessa guerra, sabe, segundo a PNL, que é a Programação Neurolinguística, diz que você vai ficar nessa guerra em torno de uns 21 dias, essa é a média. De um 21º dia em diante, as tuas redes neurais, com esse novo comportamento, começam a ser maiores do que com o velho comportamento. Também dependendo do comportamento e quanto tempo você tem. E aí você vai começar a ter um novo hábito, daqui a pouco você sai do banheiro e coloca direto na mão direita. Você restabeleceu um novo hábito, mas leva um tempinho até se organizar no nosso cérebro. Hã? O cachimbo põe a boca torta. Como é que é isso? Sem torta. Mesmo sem o cachimbo, você põe a boca torta. Para poder fumar o cachimbo. Ele conhece esse ditado? Não conheci isso. Isso é coisa de mineiro, né? É o hábito faz o monge, né? Essa história. Então você pode criar uma imagem mental com uma palavra diferente da tua. É um novo hábito, leva um tempo. Mas você pode. De certa forma, nós já fazemos isso. Por exemplo, palavras como namorar. Para alguns, imediatamente, essa palavra traz um monte de frustração. Direto, só a sensação que levou fora, levou chifre, e entre outras coisas. E outras pessoas com essa palavra, ai, que saudade. Né? É a mesma palavra. É a mesma palavra. Por que você aciona uma rede neural ou outra? Você tem livre-arbítrio para mudar isso. O problema é que a maior parte das pessoas vive no piloto automático. Se está assim... Provocar essa nossa programação. Exatamente. Seja o programador. Se você não programar, quem que programa? Televisão, as experiências externas que colorem. Você vai achar que isso é a realidade. Foi aquela experiência que você teve, não é a realidade. Você pode programar. Você tem livre-arbítrio para programar. Faz a experiência do relógio, você vai ver. Faz a experiência de colocar uma nova imagem mental em cima de outra palavra, você vê. Você começa a pensar, aciona imediatamente. Imediatamente. Mas feito a associação, certo? Nós temos livre-arbítrio para isso. Nós já passamos por situações dessas. Quem de vocês, por exemplo, já não teve dificuldade de aprender alguma coisa? Por exemplo, informática ou tal, achou que não ia conseguir. Vou dar um exemplo disso. Vocês lembram quando nos bancos, gente, começaram a instalar os caixas eletrônicos? Eu me lembro da cena lá em Blumenau, eu morava em Blumenau na época, e aí o Bradesco começou a botar bastante daqueles caixas eletrônicos, e as pessoas mais de idade chegavam naquilo e falavam, meu filho, não vou conseguir fazer esse negócio, eu quero ir para o caixa, né? Aí, não, minha senhora, vamos lá, não sei o quê. Eu olhava para aquilo e dizia, nunca vão conseguir. Não levou muito tempo que acontecia, aquelas mesmas pessoas já estavam ensinando outras. É fácil, vem cá. Um momento é impossível, outro momento você começa a mudar a tua rede neural. Deixa eu dar um exemplo bem gostosinho que eu vou dar, que aconteceu comigo essa semana. Eu fui dar uma palestra terça-feira em São Paulo, em Santos, no Congresso Brasileiro de Treinamento. Terça-feira de manhã era a palestra, terça-feira à tarde eu já embarquei num navio que saiu de Santos para fazer uma outra palestra num congresso de enfermagem, que aconteceu o congresso inteiro dentro do navio. O navio foi de Santos, passou pelo Rio, voltou, foi até aqui Porto Belo. E eu fiquei os 4, 5 dias ali no navio. Né? Eu tinha um certo preconceito com o navio, coisa de cruzeiro, muvuca, né? 3.000 pessoas, essa imagem que eu tinha. Essa era a imagem que meu lobo central, frontal, aparecia. Piscinão de Ramos. Sabe? Uma muvuca, música alta, churrasquinho de gato. Essa é a imagem que eu vinha. 3.000 pessoas num barco, cara, no navio. Não me atraía. E preso, né? Aí, o que acontece? Tá? Vamos lá, para trabalho, vamos lá. E aí aconteceu, não foi nada disso. Tinha o Piscinão de Ramos. Num lugar específico. Mas se você dava uns 20 passos para lá, você estava sozinho num lugar sem barulho, porque eles têm um negócio de quebra de som, que é fantástico. Você pode pegar sol sozinho se quiser, pode estar vendo o mar sozinho numa boa, pode botar uma música que você quiser. Você tem vários restaurantes, vários cafés. É impressionante. Eu falava cruzeiro, imediatamente, estou fora. Hoje, uma semana depois, fala cruzeiro, estou dentro. Para onde é que vai? Já estou pensando no próximo, inclusive. Vou fazer agora eu quero mais desse negócio. Né? Claro, mudou a minha associação totalmente.
Só que para mudar a minha associação, eu tive que ter uma experiência. Por que eu tive que ter uma experiência? Porque eu não dominei, nesse específico exemplo, a minha rede neural. Eu podia ter feito isso sem experiência. E nós temos esse poder em criar uma nova rede neural, associando outras sensações com coisas que às vezes podiam ser desagradáveis, né? Por exemplo, eu tenho dificuldade com informática. Se você acredita nisso, pode ter certeza, você vai ter cada vez mais dificuldade com informática. Mas se você começar a dizer para você mesmo, não, eu sou um pouco devagar no início, mas depois que eu pego, a coisa vai. Você começa a acionar uma outra rede neural. Sabe o quê? Você começa a ter uma mudança na relação com o assunto. Lembra dos 400 bilhões de bits? Lembra do Mini Cooper? Então, onde você via problema, você está vendo solução. Você conhece pessoas que têm dificuldade com informática? E elas parecem que não aprendem nunca. Você fala, resolve o problema na frente dela, tá. Você volta 15 minutos depois, agora não consegui de novo. Mas eu te mostrei há pouco. Como ela tem uma aversão ao tema, aquelas informações nem capta, porque ela odeia. Está entendendo? Mas se ela começa a gostar do assunto, ela começa a aprender, e ela começa a aprender rápido. Vocês já perceberam que o que a gente gosta, a gente aprende rápido? Dá prazer. O cérebro funciona muito mais rápido com prazer. Então, aquela tua listinha de coisas, quando você lê, tem que te dar prazer. Então, não bota trocar de carro, se trocar a palavra, vai te gerar um desprazer pelo trabalho que vai dar. Coloca carro novo, que aí te aciona o quê? Prazer. E o teu cérebro aciona meios, caminhos, alternativas prazerosas daquilo acontecer. Você vai começar a ver. Não porque você criou, estava lá, mas você acionou uma rede neural que vai buscar aquela informação e jogar para a tua janela mental. Faz sentido? Melhor do que escutar isso é fazer. Então, a minha dica para o final do ano é o seguinte: nós estamos num momento, gente, que é muito propício para fazer isso. Porque nós estamos numa virada de ano. Então, está todo mundo querendo coisas novas para o ano que vem, não é verdade? Fazendo votos. Pega o bonde, coloca coisas que você quer e mudanças que você quer e constrói positivamente essa ligação. Você tem todo um conjunto, o que a gente chama, o Jung chamava de inconsciente coletivo a teu favor. É muito mais fácil estar a favor da maré do que indo contra a maré. É um momento muito propício para fazer lista de coisas que você quer e construir um 2012 que tem mais a cara que você quer. Então, gente, para a gente fechar, nós vimos essas 3 perguntas. A primeira delas, se as intenções realmente influenciam meus resultados. Eu mostrei 2 leis da física quântica. Vocês podem ver mais disso na internet, tem para dar com pau a experiência. E olha, que pode ser cético assim, a respeito do assunto, você busca informação, você começa a comparar as informações das universidades, as pesquisas, você começa, pesquisa por pesquisa, não é uma pesquisa, são inúmeras delas, sabe? Nós vimos que as nossas intenções estão e emanam da nossa mente, através das nossas crenças, nossas emoções e também dos nossos instintos. E vimos que quem administra essas intenções é o nosso cérebro. E a gente pode mudar e ter melhores intenções e ter melhores resultados com as nossas intenções, criando novas redes que gerem imagens e crenças mais sintonizados com o que eu quero em 2012. Quando você fala da maçã, tem que vir uma imagem construtiva. Se não vem, cara, aquilo vai ficar no papel. É como se você, tomara que não aconteça. Você não está dizendo isso, mas emocionalmente você está dizendo. Essas imagens têm que ser favoráveis. Sabe qual é a palavra que eu gosto? Você leu aquilo que você quer? Tem que dar tesão. Literalmente. Sabe? Porque é o que você quer. Lembra que eu comecei dizendo isso? Dezembro de 2012. Olha para trás. Essas 3 coisas foram conquistadas. Qual é a sensação que você tem? Valeu o ano. Valeu o ano. Eu conquistei, sabe? Por essas 3 coisas que eu consegui, eu aprendi, eu desenvolvi, eu mudei, valeu a pena. Que sensação que vem? Essa é a sensação que você tem que ter já quando você lê essas 3 coisas. Não assim, vai ser difícil, mas se der vai ser bom. Sabe? Estou lendo essas 3 coisas assim, olha, tomara que dê, Deus me ajude, porque olha, vai ser legal. Estão vendo que intenção está colocando para cima disso? E se não der? Eu sabia, era muito para meu caminhão, sabe? Você já sabia por quê? Porque você criou vínculos com aquilo, tipo, se não der também não vou me frustrar. Você criou esses vínculos. Se você acredita que é possível, ou se você acredita que não é possível,
Em ambas as situações você tem toda a razão. Se você acredita que você pode, ou se você acredita que você não pode, em ambas as situações você tem toda a razão. Essas redes neurais têm que gerar estados emocionais mais prazerosos. Prazer é gasolina, gente. Acelera o nosso cérebro. Ele funciona muito mais. É sabido que o ser humano foge da dor e busca prazer. Não só o ser humano, sabiam? Tudo que é vivo foge da dor e busca prazer. Então, usa isso a teu favor, é uma informação muito útil. Fazer uma coisa que dá desprazer, você tem um quanto de energia baixo. Fazer uma coisa que vai dar prazer, você não gasta energia. Você vira a noite fazendo e não perde energia. Certo? Com isso, com essas poucas informações, você ativando isso, você tem aqui algumas dicas básicas, sabe? Mudanças no cursor ali para ter uma diferença no teu 2012. Ou seja, construir um 2012 mais consciente, mais alinhado com aquilo que você quer. É muito mais, está muito mais ligado a você, ao teu livre-arbítrio, a você puxar as rédeas do teu cavalo, né, e levar ele para onde você quer, do que literalmente o que vai acontecer em 2012. Não acreditem que vocês são vítimas, ou nós somos vítimas das circunstâncias. Nós somos coadjuvantes. Nós somos tanto ator, o ator atua num papel que foi feito para ele, não é? Quanto autores. Agora, nesse exato momento, nessa palestra, você já está criando o teu 2012. Com as crenças que você tem. Se você ouvir isso, tudo bem, mas não vai ser muito diferente, né? Afinal de contas, fazer o quê? Se você acredita nisso, é bem provável que seja isso, você tem toda a razão. Mas se você acredita que é possível, que tem algum caminho, ou esse ou outro, e que se tiver eu vou encontrar, você vai começar a enxergar isso. Você vai começar a enxergar essas informações, que elas estão aí. Você tem que ligar-se a elas. Gente, é isso que eu tinha para vocês. Espero que tenha deixado uma pulga atrás da orelha, né? Porque essa é a ideia, ou seja, reconstruir as redes neurais, para que você tenha um vínculo maior, mais positivo com aquilo que você quer. Porque, afinal de contas, é nosso direito divino, não é? Nós temos livre-arbítrio. Faça uso disso. Não se sinta vítima. É um bug no sistema que a televisão, a escola nos colocou, que não tem jeito. Faça o jeito. Crie um novo jeito. Ao teu redor tem inúmeras pessoas que já estão fazendo. Faça do teu jeito. Crie o teu. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês e espero que o 2012 seja maravilhoso para todos nós. Obrigado. E não esqueça da lista.